e prezados ministros, ministras, hoje faço um cumprimento especial ao nosso Procurador-Geral da República, professor Paulo Gustavo Gonet Branco, que ontem, após uma longa sabatina no Senado Federal, aprovado por uma montanha de votos dos senadores e senadoras, ao elevado e importantíssimo cargo de Procurador-Geral da República. O professor Paulo Gustavo Gonet Branco participa hoje na nossa última sessão no TSE como vice-procurador-geral interino, porque a partir da posse de Sua Excelência, ele, além de Procurador-Geral da República, também é Procurador-Geral Eleitoral. E assim como eu cobrei antes, cobro novamente agora, com o referendo do plenário, esperamos todos que Vossa Excelência não nos abandone, sabemos das atribuições do cargo, mas que possa, em algumas sessões, comparecer, porque será uma grande honra para esse tribunal. O professor Paulo Gonet, desde 2021, vem colaborando, atuando aqui na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, apoiou o TSE durante as eleições, o ano passado, teve uma grande atuação nas eleições de 2022, mostrando a importância do papel do Ministério Público também na Justiça Eleitoral. É uma instituição permanente, uma instituição essencial à função jurisdicional, inclusive na Justiça Eleitoral. O professor Paulo Gonet está no Ministério Público desde 1987, já exerceu também os cargos de Procurador-Geral do CAD, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, de Conselheiro Superior do Centro de Estudos em Controle e Administração Pública junto ao Tribunal de Contas, também da União. O professor Paulo é mestre em Direitos Humanos Internacionais pela Universidade de Exeter, no Reino Unido, e doutor em Direito pela UNB. É um constitucionalista reconhecido por todos os seus pares, tem inúmeros alunos em diversas instituições. Ontem, inclusive, na sabatina, alguns senadores relembraram isso, que foram ou são alunos do professor Paulo Gustavo Gonet Branco. E eu repito aqui o que disse já em público, o que inclusive disse em redes sociais. Sua Excelência reúne a coragem, seriedade, competência e lealdade institucional para chefiar uma das mais importantes instituições da República, que é o Ministério Público da União. Então, seja muito feliz, falo aqui em nome do tribunal, ao professor Paulo Gustavo Gonet Branco, ao amigo Paulo, seja muito feliz, uma grande vitória de um botafoguense, que este ano viu uma vitória escapar pelas mãos, mas a mais importante vitória chegou ontem, de goleada, e com sua vasta experiência jurídica, vasta experiência administrativa, nós todos temos certeza que o Ministério Público da União estará em boas mãos nos próximos 2 anos. Parabéns, professor Paulo. Senhor ministro-presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhor ministro Nunes Marques, senhor ministro Raul Araújo, senhora ministra Isabel Galotti, senhor ministro Floriano de Azevedo Marques, senhor ministro André Ramos Tavares. Para mim, eu fico comovido em ouvir essas palavras, e o que me deixa quase que sem palavras, e sobretudo porque se eu tenho uma boa experiência para servir de guia na Procuradoria-Geral da República, eu recebi essa experiência daqui, da Justiça Eleitoral, e especialmente de Vossa Excelência, ministro-presidente, o exemplo de uma postura intimorata em respeito aos valores democráticos, aos valores da ordem jurídica, uma coragem cívica sem par,
e um respeito absoluto ao ordenamento jurídico e sempre com os olhos voltados para o bem dos valores republicanos. Esse, para mim, serve como balizas para a atuação na Procuradoria-Geral da República. Feliz o Procurador-Geral da República que pode ter um modelo como é Vossa Excelência e como são todos os ministros integrantes aqui desse tribunal, os antigos ministros que passaram por aqui desde que eu comecei a atuar em 2021, todos para mim servem de exemplo de dedicação ao direito e dedicação aos melhores valores da República. Muitíssimo obrigado e, especialmente como amigo, muitíssimo obrigado mesmo. Informo que não haverá hoje sessão administrativa, daremos início diretamente à sessão jurisdicional. Peço que o senhor secretário João Paulo proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional realizada em 12 de dezembro de 2023. Presidência do senhor ministro Alexandre de Moraes, presentes à sessão, a senhora ministra Carmen Lúcia e os senhores ministros Nunes Marques, Raul Araújo, Isabel Galotti e Edilene Lobo. Participou ainda em substituição ao Procurador-Geral Eleitoral, o doutor Indemburgo Chateaubriand Filho. Ausências justificadas dos senhores ministros Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Às 19h07 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 5 processos e a sessão foi encerrada às 19h21. Há alguma observação? Ata aprovada. Chamo para continuidade de julgamento prestação de contas 0600-116, Brasília, Distrito Federal, de relatoria do ministro Raul Araújo. Na última sessão de terça-feira, do dia 12 de dezembro, todos devem se recordar, após o voto do eminente relator, julgando aprovadas com ressalvas as contas do Diretório Nacional do PDT, eu havia destacado, apontei 3 pontos. No primeiro ponto, eu aderi ao eminente relator. No segundo, ele reajustou o voto, e o terceiro, nós ficamos hoje de analisar. Sua Excelência pediu esse prazo para uma nova análise, a questão dos valores nas candidaturas femininas. Passo a palavra ao eminente relator. Bom dia, senhor presidente, senhoras ministras Carmen Lúcia, Maria Isabel Galotti, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, ainda Vice-Procurador-Geral Eleitoral, senhora ministra substituta Edilene Lobo, senhoras e senhores advogadas e advogados, servidores e servidoras, cumprimento também aos estudantes do curso de Direito da Escola de Formação Pública da Sociedade Brasileira de Direito Público de São Paulo. Eminente presidente, como Vossa Excelência referiu, restava apenas ajustar aquele terceiro ponto. Fiz isso nesse reexame do caso. O voto realmente é um voto longo, tem mais de 100 laudos, eu não poderia ter um domínio completo de cada ponto que viesse a ser eventualmente destacado, né? Então, mas trago agora a conclusão nos seguintes termos, que submeto ao colegiado. A soma das irregularidades, já decotado o valor objeto da emenda constitucional 117, que era R$ 1.315.707,56, é de R$ 918.672,40, que deve ser ressarcido ao erário. Considerando que o PDT recebeu do fundo partidário em 2018 R$ 28.293.000,13, as irregularidades representam 3,24% desse montante. Diante do percentual de irregularidades no uso de recursos oriundos do fundo partidário, da inexistência de elementos que indiquem ter o partido político agido com má-fé na gestão dos recursos públicos, aprova-se, ainda com ressalvas, as contas do Diretório Nacional do PDT relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos de precedentes. As determinações são: a. Ressarcimento de R$ 571.039,17 ao erário, devidamente atualizado e com recursos próprios, pelo uso irregular de verbas públicas. B.
o recolhimento do montante de R$ 347.633,23 ao Tesouro Nacional, atualizado e com recursos próprios, em razão de recursos de origem não identificada. E C, aplicação da quantia de R$ 1.315.707,56, devidamente atualizada em candidaturas femininas nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão. Temos na emenda constitucional 117 de 2022. Então, os ajustes nas referidas quantias constam do item A e do item C. Agora apresentados, eu voto, excelência. Então, em relação ao terceiro item que ficou para análise de hoje, ficaria a aplicação da quantia de R$ 1.315.707,56, devidamente atualizada em candidaturas femininas nas eleições subsequentes. Isso, nos temos apresentados por Vossa Excelência. Há alguma divergência? Então, proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, julgou aprovadas com ressalvas as contas do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista relativas ao exercício financeiro de 2018 e determinou o primeiro, o ressarcimento de R$ 571.039,17 ao erário, devidamente atualizado e com recursos próprios pelo uso irregular de verbas públicas. 2. O recolhimento do montante de R$ 347.633,23, também devidamente atualizados e ao Tesouro Nacional, com recursos próprios referentes a recurso de origem não identificada. E 3. Aplicação da quantia de R$ 1.315.707,56, devidamente atualizado, em candidaturas femininas nas eleições subsequentes ao trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do voto do relator com o reajuste apresentado.